Olá! Olha, quem já precisou ou está pensando em pedir um benefício por incapacidade lá no INSS, tipo um auxílio-doença, sabe? Sabe que a perícia médica é aquele momento decisivo, né? Com certeza. É um funil ali. E sempre surge a dúvida sobre o laudo médico, aquele relatório do nosso médico, particular mesmo, que acompanha a gente. Será que ele tem peso na hora da decisão do perito? É uma pergunta muito comum. E outra coisa, por quanto tempo esse laudo vale? Tem prazo? Exato. Validade é outro ponto que gera confusão. Então, é isso que a gente vai investigar hoje. Queremos entender o real valor desse laudo particular na perícia e, claro, desvendar essa história de prazo de validade. Perfeito. Lembrando, né, rapidinho, para ter acesso a esses benefícios, a pessoa tem que ser segurada do INSS, tá? Tem que estar contribuindo. Fundamental. Sem ser segurado não tem direito. Então tá, vamos direto para aquela questão que tira o sono de muita gente, o laudo do médico particular. Aquele médico que já conhece o histórico, que a gente confia. O relatório dele conta na hora H da perícia ou é só o perito do INSS que decide tudo? Então, conta sim. E, na verdade, deve contar. O INSS, ele precisa considerar o laudo do médico que assiste o paciente. Ignorar não seria o correto. Ah, bom saber. Quer dizer que não é descartado. Não deveria ser. Mas, aqui tem um ponto crucial, o famoso pulo do gato. Qual seria? O desafio não é só ter o diagnóstico no papel, sabe? Ter o nome da doença lá. O que realmente define se o benefício vai ser concedido ou não é a comprovação da incapacidade para o trabalho, a tal da incapacidade laboral. Ah, entendi. Não basta estar doente. Tem que mostrar que não dá para trabalhar por causa disso. Exatamente. Ter uma doença, infelizmente, não garante automaticamente o benefício. É preciso demonstrar, como essa condição impede a pessoa de fazer o trabalho dela. Certo. E aí, levar esse laudo particular se torna ainda mais importante em algumas situações específicas. Por exemplo. Pensa assim, em doenças mais raras, sabe? Ou condições que não são óbvias num exame rápido. Ou quando a limitação não é física, não está visível ali na hora. Sim, tipo questões de saúde mental ou dores crônicas. Isso. Ou até mesmo, imagina que o perito do INSS não seja um especialista naquela área específica da medicina. Acontece. Verdade. Nesses casos, o laudo do médico que acompanha o paciente traz detalhes, informações que são essenciais, sabe? Podem fazer toda a diferença para uma análise mais justa. Isso, claro, né, quando o perito faz essa análise de forma cuidadosa, minuciosa. Entendido. Então, o laudo particular é relevante sim, mas o foco tem que ser total em mostrar a incapacidade para o trabalho. Muda um pouco a perspectiva, né? Muda sim. Agora vamos para outra ponta, a validade desse laudo. Nossa, circula muita coisa por aí. Gente que fala que só vale 90 dias, outros dizem que 60. Existe mesmo uma regra, um prazo fixo? Essa é outra fonte clássica de confusão. A resposta curta e direta é não. Não existe um prazo de validade universal, fixado em lei para o laudo médico na perícia do INSS. Não tem. Então aquela história de 90 dias... É mais um mito, ou talvez uma interpretação, do que uma regra formal para todos os casos. Ah, Na prática, a relevância do tempo do laudo, ela está muito ligada à natureza da doença, da condição médica. como assim? Bom, é uma condição aguda que se espera uma recuperação rápida. Ou é algo crônico, mais estável, ou algo que vai e volta, que flutua. A expectativa de melhora num certo período influencia muito como o perito vai olhar para a data daquele documento, entende? Entendo. Faz sentido. Uma fratura talvez tenha uma visão diferente de uma condição degenerativa crônica, por exemplo. Exatamente. Por isso, a recomendação que a gente sempre dá é clara. Leve o laudo mais recente possível, sempre. O mais atualizado. Por quê? O motivo é simples. O perito precisa avaliar se a incapacidade existe ou se existia naquele período entre a data em que a pessoa pediu a perícia, o agendamento e o dia da avaliação em si. Ele olha para esse intervalo. Certo, o período desde o requerimento até o dia da perícia. Isso. E aí um cenário que, infelizmente, a gente vê acontecer e que ilustra bem essa necessidade de laudo recente. Qual? A pessoa agenda a perícia. Aí espera meses, né? Uma longa espera. Quando finalmente chega o dia D, o perito pega os documentos, examina
e pode constatar o seguinte: olha, sim, a incapacidade existia lá atrás, quando você agendou. Mas, pelos laudos mais novos, ou pelo meu exame hoje, parece que já houve recuperação da capacidade. Nossa, que frustrante esperar tanto tempo para isso. É muito frustrante, mas acontece. Por isso a importância do laudo recente, para mostrar a situação atual ou pelo menos a situação naquele período que o INSS analisa. Mas imagino que tenha exceções, né? Claro, tem nuances. Se a incapacidade é, assim, gritante, óbvia, pensa alguém com a perna toda imobilizada com aqueles fixadores externos, aqueles ferros, sabe? Sim, bem visível. Um laudo um pouquinho mais antigo talvez ainda seja considerado relevante, porque a limitação é evidente ali na cara. Mas para a maioria das condições, especialmente as que não são visíveis, quanto mais atual o laudo, melhor. Melhor para sustentar a alegação de incapacidade naquele momento ou no período que importa para o INSS. Tá claro. Então, o conselho prático. O que fazer? Organiza tudo e leva todos os laudos, exames, relatórios médicos importantes desde a data do agendamento até o dia da perícia. Tudo mesmo? Tudo que for relevante. E levar também a lista atualizada dos remédios que está tomando ajuda bastante. Ajuda a pintar um quadro mais completo para o perito, sabe? A dica é: não se prenda a essa regra imaginária de 30, 60, 90 dias. O foco tem que ser em ter a documentação mais atualizada e completa que conseguir. Ótimo, acho que isso esclarece demais. Então, fazendo um resumo rápido. Laudos de médicos particulares, sim, são considerados na perícia. Mas o essencial, o ponto-chave, é que eles consigam mostrar de forma clara a incapacidade para o trabalho. Perfeito. E sobre a validade, não tem um prazo mágico definido. O crucial é ter documentos recentes, que cubram o período desde o agendamento da perícia, principalmente se a incapacidade não for algo que salta aos olhos. Exatamente isso. Muito bom. E sabe, toda essa nossa conversa sobre como demonstrar a incapacidade, isso me leva a uma reflexão final aqui que talvez seja interessante. Pode falar. Se o foco da perícia é entender o impacto funcional da condição na capacidade de trabalhar, certo? E a gente sabe que nem sempre só o laudo médico consegue capturar todos os detalhes do dia a dia, das dificuldades práticas. Sim, às vezes é difícil colocar no papel. Exato. Então, como será que alguém poderia documentar de uma forma complementar, sabe, as dificuldades reais que enfrenta nas tarefas do trabalho? Que tipo de registro, talvez um diário ou um relato mais detalhado do cotidiano, poderia ajudar o perito a ter uma visão ainda mais completa dessa limitação funcional? Algo que vá além do diagnóstico médico puro. Interessante essa questão. Como ir além do laudo para mostrar o impacto real no trabalho? Fica aí a pergunta, né? Algo para as pessoas pensarem, talvez explorarem formas de complementar essa documentação médica na hora da perícia.